Bom, pessoal, eu estava escrevendo lá um dos capítulos do novo livro e veio essa história de tecnofilosofia e vocês vão ver aqui na figura. Eu estou falando de filosofia administrativa. Mas olha só, uma das coisas que me chocou muito, duas situações me, me fizeram pensar nessa situação, nesse contexto. Uma visita numa empresa grande, eu fui no Globo, um amigo meu conhecia lá a diretora-geral, queria que eu conhecesse ela, porque era uma coisa importante para ela, para mim, e pai insistiu, eu fui lá, ela me recebeu, levei um livro, e depois de papo e tal, eu até falei de um projeto que nós criamos no Globo, eu desenvolvi um software, a gente levou lá, criamos o Globo Online, foi o primeiro site de participação, foi um YouTube dentro do Globo que chamava, as pessoas tinham um blog, colocavam as suas coisas e tal, foi descontinuado, ela não conhecia, e aí quando eu falei da uberização, dessa perspectiva, ela disse a seguinte frase, abre aspas, isso não tem a ver com a nossa filosofia, fecha aspas. Primeiro case, esquece. Segundo, aí fui para um outro projeto de uma associação de professores, o presidente lá gostou muito do meu papo e me pediu para fazer um workshop, e aí tal, vamos lá, era uma espécie de benefícios dos professores, e aí eu sugeri que cada professor pudesse criar os seus benefícios nos vizinhos, batia na porta lá da padaria e dizia, olha, aqui tem, pelo aplicativo, temos aqui 40 membros dessa associação aqui, por que você não coloca isso aqui de graça, ou coloca isso aqui com desconto, que o pessoal vai vir, etc, tal, papá. Uma espécie de cashback, né? Aí o cara vira no workshop e falou, abre aspas, isso não tem a ver com a nossa filosofia, fecha aspas. Mesma situação, em outro contexto completamente diferente. Então, o que a gente vai chegar à conclusão em relação a isso? Como é que isso vai se expressar na narrativa? Vai se expressar dessa maneira que está aqui nesse desenho que você está. Vou botar o desenho no quadro e vou botar o desenho separado. Olha só, quando a gente tem a mídia, a plataforma de mídia, nós temos uma tecnofilosofia. A filosofia, ela é influenciada, ou se a gente quiser, a gente pode até chamar de filosofia midiática, ou mídia-filosofia, sei lá. A filosofia é influenciada pelas condições da plataforma de mídia. Então eu tenho uma plataforma de mídia, eu interpreto as possibilidades que eu tenho dessa plataforma e crio uma estrutura filosófica que vem antes da organização. Eu penso um modelo de organização que vem antes, eu penso antes de criar o modelo. Ninguém vai fazer nada sem antes pensar alguma coisa. Né? Tem algum tipo de pensamento, por mais pobre que seja esse pensamento, por menos reflexivo que seja, alguma coisa se pensou. Então, aquela organização é filha de uma filosofia, que a gente pode chamar de tecnofilosofia ou macrofilosofia administrativa, a gente pode depois arranjar um nome bacana. Então, são três níveis diferentes da história. E o que eles estavam me dizendo o que me disse as duas pessoas nos dois ambientes diferentes? Isso que você está dizendo é outra filosofia, que não é igual à nossa. É verdade. É uma filosofia administrativa que não tem a ver com a nossa. E aí até aí tudo certo. O problema que tem é o seguinte, só existe esta filosofia que nós temos. Esta é a nossa filosofia, nós não vamos mudar essa filosofia. E talvez isso seja o que o Thomas Kuhn disse na questão do paradigma. Né? A questão do paradigma, obviamente que ele não está falando de mídia, mas o que ele estava dizendo é o seguinte, existe incorporado a um projeto, a uma visão, uma filosofia, né, que ela está estruturada dentro de uma determinada plataforma. Pode ser uma plataforma midiática, pode ser uma plataforma de núcleo duro de uma determinada escola de pensamento.
e que aquela pessoa, ela diz o seguinte: eu não consigo imaginar um outro sistema operacional para rodar nessa placa-mãe. Só existe esse sistema operacional, não vai rodar outro, eu não consigo criar outro. Essa filosofia é um sistema operacional. E aí, no momento que o cara diz que não consegue criar outro, ele não consegue fazer o aplicativo, ele não consegue fazer o Uber, ele não consegue fazer um YouTube, ele não consegue fazer um Airbnb, ele não consegue fazer um Waze. Porque a filosofia que ele imagina, que é o correto, que é o certo, que é o bacana. Eu, para terminar, vou contar uma outra história que eu acho bacana nesse projeto. Eu estava num projeto Prossiga, que era um projeto de ciência e tecnologia, faz bastante tempo. Entrou o ministro convidou um assessor, o assessor era um cara super jovem, ele veio falar comigo, me mandaram falar com ele, eu falei, criamos um projeto super legal, que era um projeto, era um modelo assim, tipo uma mistura de Alta Vista com KD, em que a gente ia ter umas 3, 4 pessoas para gerenciar, os usuários iam mandar os links e a gente gerenciava esses links no modelo já um pouco mais reintermediado. Depois não me chamaram mais, depois de 3 semanas me chamaram para mostrar o projeto que ficou. O projeto era um projeto totalmente intermediado. As pessoas iam lá buscar os links e classificar os links, porque era assim que era bom fazer. Era a filosofia da informação. Era a filosofia que as pessoas usavam. É o seguinte: nada substitui um bom profissional de informação, um bom bibliotecário, um bom arquivista. Então vamos fazer o levantamento de todos os links. Aí a gente começaram. O que a gente tinha proposto era um projeto de 3, 4 pessoas. O projeto acabou 50 pessoas, 60, 70, cada vez mais gente. E aí um dia eu disse: ó, isso aqui vai naufragar por falta de condições. Ali eu já estava vendo a história, por falta de condições. O que aconteceu? O projeto naufragou 2 semanas depois que eu falei. Por quê? Porque era a inviabilidade do modelo intermediado. Eles não conseguiram abrir mão da filosofia da intermediação. E aí o projeto naufragou por falta de condições financeiras de bancar o projeto. Muita gente, pouco resultado. É isso. Isso se explica com isso. É a filosofia administrativa que as pessoas, primeiro, existe, ela está entre a placa-mãe e o aplicativo, a placa-mãe é a mídia e o aplicativo é a organização, e você tem que mudar essa filosofia. Isso é uma novidade que eu queria compartilhar com vocês. O que vocês dizem? Se você quiser vir para a escola bimodal, me manda um zap, 21 99608 6422. Pô, quero ser bimodal.